Eu estava pensando, o que eu queria propor aqui hoje para essa conversa é uma espécie de exercício, né? Um exercício que é o de discutir esse filme, essa videoinstalação. Eu vou inevitavelmente falar filme algumas vezes por vício, mas, por favor, quando eu falar filme, entendam que eu sei que não é um filme. Essa videoinstalação do Farok, majoritariamente a partir dos 15, 20 segundos iniciais dela, né? Ou seja, é esse exercício, pegar de forma muito condensada as primeiras imagens que ele nos mostra e a partir delas tentar pensar um pouco do resto e de outras coisas e de outras questões que se ligam a esse trabalho. E por que eu estou propondo exatamente esse tipo de exercício? Por algumas razões. Uma delas é por achar que isso, de alguma forma, é uma tentativa de fazer justiça ao trabalho do Farok, né, dentro das minhas modestas possibilidades, no sentido de que talvez um comentário mais convencional, né, uma reconstrução crítica metanarrativa do filme, né, fosse muito sedutora de fazer, por um lado, mas, por outro lado, isso parece um pouco antitético ao próprio projeto do Farok, né, que é extrair, que é fazer as imagens falarem de uma forma muito condensada, né, de uma maneira muito relacional, de uma maneira muito não linear também. Então, me pareceu que, por um lado, tentar me deixar provocar e responder criticamente à provocação da própria obra do Farok, pensei essa estratégia de tentar trabalhar tentar realmente espremer essas imagens iniciais e buscando as relações delas com as outras, né, como uma espécie de método. Por outro lado, essa é a justificativa teórica bonita, né? Porque, por outro lado, tem a justificativa mais franca, que é que isso diz respeito a uma própria dificuldade de leitura que eu tive quando eu comecei a pensar sobre esse filme. Falei que eu ia falar isso. Sobre esse trabalho. É a primeira vez que eu vi o Contra a Música, né? Já pensando que eu ia fazer essa intervenção aqui, ou que, na verdade, não era o único trabalho que eu tinha em mente, mas eu estava ainda decidindo qual que eu ia fazer, fui para casa pensando sobre o trabalho e na minha memória ficou muito gravado como cena inicial do filme aquela pergunta que aparece, né? Como começar? Né? Isso, para mim, claro, também é natural que uma pergunta como começar fique gravado para você como um começo. E eu comecei a pensar a partir disso. Comecei a tentar estruturar um comentário sobre o trabalho a partir disso, né? Fiquei um tempo mas quando eu fui depois de um tempo rever o filme, eu fui pego de surpresa, porque na verdade eu tinha cometido um engano, eu tinha tomado como cena inicial o que não era exatamente cena inicial. Tem uma pequena cena de 12 segundos mais ou menos que precede essa cartela, né? Aquela primeira tomada que ele faz, né, duas imagens do mesmo referente, aquele recorte da fachada daquele centro comercial, né, que é parte do complexo do Euralille, em Lille, na França, né? E eu tomei um susto, porque eu estava tão certo na minha cabeça que o filme começava com a pergunta, que eu comecei a mudar a minha própria pergunta em relação ao filme. E comecei a me perguntar, bom, por que eu ignorei o que é de fato a cena inicial? Por que essa cena não me pareceu significativa, né? Então, a partir disso, eu resolvi começar a repensar o comentário que eu tinha em mente. A partir dessa pergunta, que diz respeito um pouco a como o filme, como espectador, né, em que posição ele me pegou naquele momento. E tentei agora, e é isso que eu quero tentar pensar aqui como exercício. E então eu resolvi, bom, deixa eu começar a tentar pensar então essa cena inicial. E uma coisa que me bateu quando eu comecei a rever essa cena, aí eu comecei a rever obsessivamente essa cena inicial, é que ela tem um certo, ela se liga de uma maneira muito interessante com a última sequência do filme, né? Que é num lugar que já tinha aparecido, né? Aquela sala de controle do TGV lá em Lille, né? Mas que reaparece na cena final, né? E o Farok faz uma das suas intervenções com uma legenda, né, com umas cartelas de legenda, onde ele diz, né, conhecemos espaços como esses dos filmes de cinema, né, onde ele fala que são espaços onde se controla o lançamento de foguetes, ou então espaços onde a Terceira Guerra Mundial é iniciada ou evitada, né? Vocês vão lembrar disso que ele fala isso, né? E
O que eu acho que o Farok está fazendo com esse lettering, e isso é muito importante porque a gente vai ver que todo esse trabalho dele de justaposição de imagens, ele tá manuseando uma série de possibilidades de produzir relações diferentes entre as imagens, e o comentário é uma delas, mas não é a única. O que eu acho que ele está fazendo com esse lettering, nesse momento, entre outras coisas, é produzir um contraponto, aliás, ele faz isso muito, né? Daí o título da instalação, é produzir um contraponto entre o que ele está mostrando naquelas imagens e a nossa memória, a nossa memória cultural, a memória que esse tipo de imagem inevitavelmente suscita em nós. Ele reconhece que isso é o caso, ele reconhece que não existe trazer uma imagem para uma percepção, que as imagens elas não vão chegar numa percepção em grau zero, que elas vão chegar em espectadores que já estão tão imersos numa cultura de imagens, numa paisagem de imagens, que qualquer imagem, em certa medida, vai ser sempre um contraponto a uma outra paisagem, a uma outra série de imagens que a precede. Né? E nesse caso, no caso das pessoas que entram aqui numa sala como essa para ver esse trabalho, isso está articulado por uma dinâmica que é da nossa própria memória e da nossa memória cultural compartilhada, em alguma medida. Que nesse caso ele resolve produzir uma espécie de provocação de recorte, né? De nos lembrar daquilo que nós nos lembramos. Né, e que às vezes, quando a gente vai ver um trabalho como esse, está ali operando em background, está ali operando na nossa percepção, mas a gente não está necessariamente tematizando isso. Então, essa operação é muito interessante, porque ele está suscitando, levantando mão de uma espécie de clichê narrativo, né, do clichê do cinema narrativo, né, a ideia de que são espaços onde ocorre uma dramatização, termo que ele usa em outro momento do filme, né, ele está lançando mão disso para produzir um contraponto. E eu acho que o que ele faz no começo do trabalho não é muito diferente. Né? Aquela cena inicial, a meu ver, ela também lança mão de um certo clichê para produzir um contraponto. Mas qual clichê é esse? Bom, se a gente admite por um instante aquele meu susto de não ter me dado conta de que aquilo ali era a abertura do cinema, de ter achado que a cartela é onde o trabalho começava, de ter achado, e de fato, em alguma medida, a cartela, aquela pergunta é o que põe algumas coisas no trabalho em marcha, né? Não é de toda em verdade que algo começa ali, mas se a gente admite isso por um instante, então qual é o estatuto daquelas cenas iniciais? Elas se tornam uma espécie de preâmbulo, né? Um preâmbulo de algum tipo. E eu acho que esse é um preâmbulo também que a gente reconhece das coisas que a gente vê nos filmes e na televisão. Né? Pensa, por exemplo, quase um filme qualquer de cinema que você entra, aí vai entrar os créditos iniciais, ou junto com eles vem uma cena nos mostrando o Big Ben e a London Eye. Né? A gente tem uma tomada que nos diz o quê? Nos diz Londres. Né? Eu poderia chamar isso, deve ter um nome mais específico para isso na teoria do cinema, mas eu vou chamar isso aqui, que acho que é um nome razoável, de tomada de ambientação. Né? Uma tomada que é um clichê, de fato, do cinema narrativo. Você produz uma tomada que nos mostra o lugar no qual a ação vai se dar, que nos situa no espaço, no lugar, no tipo de ambiente no qual a ação vai se desenrolar. Né? Eu dei esse exemplo de Londres, poderia dar muitos outros. Né? Se você está vendo um capítulo de novela que antes de um diálogo num apartamento começa a ter umas cenas do Morro dos Irmãos, da Praia do Leblon, de alguém jogando altinho e de uma bossa nova tocando, você sabe que você está no Leblon do Manuel Carlos. Né? E por aí vai. Ora, se tem uma coisa que aquela tomada inicial nos diz, a coisa mais imediata que ela nos diz é isso, Lille. Né? Assim como London Eye nos diz Londres, Manhattan nos diz Nova York, a Praia do Leblon nos diz Leblon, aquilo ali, aquela tomada inicial, a primeira coisa, a coisa mais imediata, a gente não pode não saber nada daquilo, mas isso é suficiente, ela nos diz Lille. Ela nos diz que alguma coisa, que de alguma forma a cidade em Lille, na França, está em jogo ali. Né? No entanto, é como eu falei, assim como na cena inicial do filme, eu não acho que o Farok está simplesmente fazendo, né, lançando mão ele próprio para uso próprio de um clichê narrativo. Ele está lançando mão disso para produzir um contraponto. E ele não faria uma tomada de ambientação estrito sensu, tão anódina, com essa função tão anódina.
Até porque eu acho que, e esse é um ponto no qual eu acho que ele de fato se filia a certas teses do Dziga Vertov, né? Ele, e de outros cineastas, claro, o Farok não está mais interessado num cinema, ou cinema que já está num ponto um pouco delicado, né? Num tipo de produção de imagem em movimento, despido desse tipo de clichê narrativo, ou capaz de problematizá-lo. Né? Um cinema no qual cada imagem vai ter algo a dizer, sobretudo em relação uma com a outra. Né? Ele está buscando fazer as imagens falarem em suas relações. Né? Ou seja, daí, por exemplo, que ele se refira a essa estratégia de justapor imagens, né? Que tem outros trabalhos aqui na exposição que também lançam mão delas. Intervalo é o trabalho, talvez, é o trabalho fundamental dessa poética. Ele se refere a isso como uma espécie de montagem soft, né? Uma montagem que se contrapõe precisamente à montagem de sequências cinematográficas segundo a lógica plano contra plano, segundo a retórica do plano contra plano, né? Então, se há uma ilusão à tomada de ambientação nessa sequência inicial, é para produzir algum tipo de contraponto. Mas como se dá, então, esse contraponto? Eu ainda não comentei, eu falei que as duas imagens têm o mesmo referente, né? Aquele fragmento da fachada do centro comercial em Lille. O referente é o mesmo, as imagens são muito diferentes, isso é fundamental, né? Isso é muito visível. Né? Quando abre o trabalho, parece que é a mesma imagem. Mas rapidamente nós percebemos que não são. A imagem da esquerda parece ser uma imagem de uma câmera aberta mais convencional, sem grandes problemas. Já a da direita, nós rapidamente percebemos que ela vai se transformando. Ou seja, ela é uma imagem, como outras serão ao longo do trabalho, uma imagem já mediada por um software. Uma imagem já sendo trabalhada por um software. Uma imagem que, a princípio, nem era exatamente para os nossos olhos. Né? Uma imagem que, ou se o é através do filtro do software, e não puramente. Né? O Farok não diz nesse momento, mas o que esse software faz, e nem precisa dizer, porque é meio óbvio, né? Me parece que o que esse software faz é filtrar, é detectar palavras nas imagens, né? E filtrá-las. Né? Então ele vai apagando a imagem, deixando as palavras que ele detecta. E nessa primeira cena, ele detecta duas palavras, vocês talvez lembrem. Comercial, que deve ser de centro comercial, o Eurolille, e bem-vindos. São duas palavras bem anódinas, né? Curiosamente, o que ele apaga é a palavra que está em letras garrafais, Lille. Né? O nome da cidade desaparece e sobra um comercial e bem-vindo. Ora, se uma tomada de ambientação tem por objetivo situar a ação numa localidade qualquer, Montmartre, Notting Hill, quer que seja, o curioso é que aqui, essa localidade nos é informada de uma maneira puramente textual. Está escrito Lille, né? E tem esse comentário irônico do apagamento do nome. O ponto que eu quero chegar é que eu acho que o Farok, então, é que Lille, para ele, nesse sentido, não é o lugar no qual uma ação vai se situar, ou mesmo simplesmente o lugar do qual o vídeo vai tratar. Lille é quase que o contrário disso, é um não lugar. Né? E eu digo um não lugar no sentido muito estrito, né, que é no sentido estrito do qual o antropólogo Marc Augé fala em não lugar. Né? O que o Marc Augé fala sobre não lugar, o que é um não lugar? Não lugar é uma espécie de cenário a um só tempo típico e genérico dessa hipermodernidade, né, desse momento contemporâneo. Por exemplo, um shopping, um aeroporto, uma estação de trem contemporânea, não necessariamente uma estação de ferro do 19, mas uma estação de trem contemporânea, uma via expressa. São espaços que não se estruturam a partir de qualquer relação com a história, com a tradição, com hábitos locais. São espaços que não têm relação com a ideia de localidade. Né? Eles se estruturam, ao contrário, por conta de basicamente dois vetores, a circulação e o consumo, a circulação contínua de mercadorias e pessoas.
Basicamente, são esses os vetores que regem, né, e estruturam esses espaços. E, basicamente, isso se dá através de signos. Né? Esses não lugares são todos repletos de placas, sinais, etc. Assim, eles vêm com uma espécie de manual de instrução estampado na capa e que você tem que seguir. De alguma forma, você não tem muita opção de estar ali que não, em alguma medida, seguindo as instruções. Né? Então, é isso. Só tem 2 tipos de ação possível nesses espaços: circular e consumir. Se você não está fazendo um desses 2, é porque ou deu problema, você está no engarrafamento numa via expressa, aliás, nada mais estranho do que estar engarrafado numa via expressa parado, e começar a perceber indícios da localidade em volta da via. Em geral, uma experiência muito estranha, você perceber coisas que você não está ali para perceber, na verdade. Ou então, se algo não deu problema, você é suspeito. E isso o vídeo mostra. Né? Se você não está circulando ou consumindo. Além disso, acho que vale comentar uma outra coisa sobre essa ideia do não lugar, que é o fato de que, a rigor, nenhum habitante dessa hipermodernidade é um estrangeiro num não lugar, num aeroporto, num grande shopping. Né? Não no sentido de que ele seria um estrangeiro perambulando nas ruas de um bairro que ele não conhece, por exemplo. Não existe essa ideia. A gente é tão familiarizado com o aeroporto do Galeão quanto seria com o aeroporto de Frankfurt, por exemplo. Não faz muita diferença nesse sentido. Ou qualquer outro aeroporto. Os espaços têm algumas as suas peculiaridades, mas a lógica é muito semelhante. Aliás, esses espaços são muito mais contíguos entre si do que com qualquer espaço do lado. Né? O aeroporto do Galeão é muito mais contíguo a rigor com Frankfurt, Tóquio ou JFK do que ele é com o bairro da Ilha do Governador. Né? Nesse sentido. Ao mesmo tempo que ninguém é estrangeiro num não lugar, ninguém tampouco pode reivindicar uma relação mais íntima com esses espaços. Eu não sou necessariamente mais íntimo do aeroporto da minha cidade. Posso até conhecer, por acaso, melhor, mas não é nesse sentido mais fundamental de uma relação com a localidade, não há nenhuma intimidade ali. E, novamente, quando acontece uma situação de forçar a barra de uma intimidade, ela soa insólita, tipo aquele filme do Tom Hanks morando no aeroporto. Né? Vira um filme porque é insólito. É isso. Então, isso torna particularmente estranha a ideia de uma tomada de ambientação. Né? Porque o que uma tomada de ambientação nos oferece, né, que quando ela abre ali o filme mostrando Notting Hill, né, um lugar chamado Notting Hill, não é um não lugar chamado Notting Hill. Né? Quando ela abre mostrando Notting Hill, ela tem uma mensagem. Você pode se situar aqui. Ela te vende a ideia de que você pode se situar, reclamar alguma intimidade com alguma ideia de Notting Hill, claro, uma versão muito idealizada de Notting Hill, no qual, para as próximas 2 horas, durante o tempo no qual a ação vai transcorrer. Ela te vende a ideia de uma relação com um lugar. Então, é um contrassenso uma tomada de ambientação de um não lugar. É uma contradição em termos, mas é o que o Farok está fazendo ali. Então, dando um passo adiante, né, eu acho que, a partir desse contraponto, a gente pode depreender um certo sentido do realismo em Farok. Eu acho que esse é um ponto também que eu quero frisar. Por realismo aqui, nesse caso, eu vou entender algo muito diferente, né, daquele sentido mais vulgar de realismo como verossimilhança. Não é isso, né, não é a exposição do CCBB. Mas porque, ao mesmo tempo, quando o Farok produz uma tomada de ambientação que recusa a própria função ideológica da ideia de ambientação cinematográfica, o que ele está fazendo, ou seja, que recusa a própria ideia de que eu vou vender para o espectador uma identificação com um lugar, o que o Farok também está recusando é a ideia de que a representação mais supostamente verossímil ou fidedigna teria qualquer valor cognitivo privilegiado em relação ao que é efetivamente determinante, né, para a nossa vida social e para o nosso mundo. Ou seja, você não conhece melhor como o mundo é porque você está vendo imagens familiares. É isso que ele está quase nos dizendo. Assim, uma estética realista, no sentido que é uma estética que nos franqueia um conhecimento mais consequente sobre a estrutura das coisas, não necessariamente vai ser obtido
através, aliás, no atual momento provavelmente não será obtido, mas não necessariamente será obtido através de imagens familiares ou realistas nesse sentido de mera verossimilhança. E aqui eu acho que é um ponto onde não custa lembrar essa figura que é extremamente importante, não só para o Farok, mas para muitos cineastas dos anos 60, que é o dramaturgo Bertolt Brecht. Né? O Brecht, ele é interessante, se a gente for voltar nos escritos dele, né? Ele tem um momento de debate com um outro grande pensador marxista, o filósofo húngaro George Lukács, né, no qual ele critica o que? Ele critica a ideia de realismo do Lukács. Ele diz o seguinte, né, basicamente ele argumenta que o Lukács está muito preso ao modelo do grande realismo literário do século XIX e que ele está medindo os novos esforços realistas através dessa régua. E o Brecht, na verdade, reclama numa provocação bem aguda de que isso é ahistórico e formalista. Né? Ele diz que isso aí, na verdade, você está tomando um certo estilo realista como se ele fosse a coisa em si, como se ele fosse a própria ideia de uma estética realista. E o Brecht vai argumentar o seguinte, ora, se a questão do realismo, se o que importa para uma estética realista consequente é nos franquear um conhecimento mais profundo e consequente sobre o complexo de determinações que organiza o nosso mundo e a nossa vida social, do qual a gente nem sempre consegue vislumbrar intuitivamente, se é isso que uma estética realista tem que fazer, tem nenhuma boa razão para imaginar que um modelo literário criado há 100 anos, ou há 150 anos, ou o tempo que for, vai ser capaz de lidar com o atual estágio de desenvolvimento de uma sociedade capitalista e, sobretudo, do atual estágio tecnológico de uma sociedade capitalista. Sobretudo não, mas também disso. Né? E eu acho que, se a gente voltasse para o Farok, né? Por que imaginar que um realismo à la Balzac ou à la Courbet daria conta de questões da imagem técnica do século XX ou XXI? Seria mais ou menos, simplificando um pouco, essa a crítica. E o Farok poderia complementar, né? Ele poderia também dizer, e por que isso daria conta desse rápido desenvolvimento de imagens técnicas e de sua assimilação pelas esferas da produção econômica e do controle social, como ele está mostrando aqui. O ponto é que uma estética realista nesse sentido, ela pode facilmente requerer estratégias que não são identificadas com aquilo que a gente mais comumente entende por realismo, mais comumente está acostumado a pensar como realismo. Né? É mais ou menos o tipo de realismo que o Brecht defende, essa cena que eu estava mencionando. Né? O software não é muito bom, né? A gente percebe. Assim, de fato, se você for olhar, né, outros pensadores na esteira que tem, né, como referência, por exemplo, o Brecht e alguns outros, e esse debate no interior da tradição marxista, como, por exemplo, o crítico marxista americano Frederick Jameson, eles vão trabalhar com algumas ideias semelhantes. Né? O Jameson vai dizer, por exemplo, que a crise do modernismo e o estado atual de coisas que ele chama de pós-modernismo, né, exige o desenvolvimento de uma que ele chama de uma estética do mapeamento cognitivo. O que é o mapeamento cognitivo nesse sentido? É basicamente, estou sendo muito simplista nessas coisas de você resolver um conceito em um tweet, mas enfim, é basicamente a ideia de você produzir trabalhos, esforços estéticos que nos deem a compreender a complexidade de mediações que rege a nossa vida cotidiana. Né? Que deem conta do fato de que a nossa apreensão imediata, intuitiva das coisas não é capaz de dar conta disso. Né? Aquilo que nossos olhos veem imediatamente não explica, né, os fenômenos que nos afetam diretamente. Né? E eu não preciso comentar muito quão contemporânea é essa questão. Né? Como um amigo comentou no Twitter outro dia, a gente está vivendo a fase que é da revolta da compreensão curta contra a mediação. Né? Quando alguém... terraplanismo. Né? Se alguém viu o documentário do Netflix, começa assim, o cara num lago, com os prédios de Seattle no fundo, diz assim, se a Terra fosse realmente redonda, como é que eu estaria vendo aqueles prédios lá atrás? É o contrário disso, é a revolta daquilo que meus olhos veem
contra qualquer modelo de construção de conhecimento um pouco mais complexo. A gente vive isso em diversas escalas atualmente. Qualquer estudo, contra qualquer estudo, as pessoas respondem, mas não é isso que eu vejo quando eu saio na rua. E por aí vai. Então tem uma atualidade bem interessante essa questão. Então, é nesse sentido, eu acho, que poderia interessar falar do Farrokh como um cineasta que participa de uma estética realista. Ele certamente não acredita que seja possível representar numa só tacada essa complexidade de determinações, que envolve imagens, renderings, enfim, sistemas, etc. E ele certamente não acredita que seja possível transmitir uma mensagem definitiva, uma moral da história sobre esse estado de coisas. Mas, eu acho que isso sim, o Farrokh acredita que há um ganho cognitivo e político em colocar essas imagens numa relação dialética umas com as outras e mostrar como a história das imagens é uma história dos diferentes registros de imagens, é uma história das diferentes finalidades para as quais as imagens foram produzidas. É uma história dos diferentes mundos que essas imagens pressupõem, é uma história dos diferentes sujeitos que se constituem em torno dessas imagens. E é por isso que o Farrokh, eu acho que se pergunta o tempo inteiro, como mostrar? Como mostrar com imagens aquilo que não se deixa reduzir a uma imagem? E que quando se deixa reduzir a uma imagem, em geral, o faz com efeitos profundamente mistificatórios e ideológicos. O tema da cidade, por exemplo, que claramente é um tema importante, um tema central nesse trabalho, quando o Farrokh vai abordar isso, ele não está, então, fazendo uma tese sobre a cidade contemporânea. Ele tá pegando a cidade como uma espécie de índice. A cidade, como a cidade historicamente atraiu o olhar da câmera, e da câmera pensada em diferentes momentos históricos da produção de imagens, a cidade torna-se um lugar, um tema muito propício para ele produzir esse esforço de crítica comparativa das imagens. Então, daí, por exemplo, que ele pega os dois principais marcos que ele está pegando nesse filme, não são os únicos, mas esse subgênero cinematográfico muito popular nos anos 20 e 30, da Sinfonia de Cidades. A gente tem dois exemplares que ele cita aqui, o filme do Vertov e do Ruttmann. Há quem diga que o do Vertov é meio roubado, porque ele foi filmado em mais de uma cidade, na verdade. E esse momento contemporâneo de ultravigilância de câmera em tudo que é lugar na cidade. Contemporâneo para ele, porque hoje em dia a gente já teria, por exemplo, o Instagram. Já é um outro passo. Mas, então, o que ele está tentando fazer com esse estudo comparativo é exatamente pensar uma história dos diferentes usos e abusos da imagem técnica através desse expediente de trabalhar a cidade como pivô dessa comparação, desse trabalho comparativo. No Interface, aliás, mais uma vez, tem um momento que é quase que um manifesto desse método, aquele que ele mostra, de um lado, a cena gravada pelos irmãos Lumière, os trabalhadores saindo da fábrica, e no outro, uma penca de outras cenas que se seguiram a essa na história do cinema. Então, você percebe que o Farrokh está o tempo inteiro não só fazendo esse trabalho, como tentando refletir criticamente sobre isso que ele está fazendo no próprio trabalho com a imagem, que é muito interessante. Então, acho que dá para dizer que o Farrokh, o que ele está tentando fazer não é encontrar uma imagem mais verdadeira para contrapor uma representação, uma imagem mais verdadeira para contrapor uma representação mais falsa. Ele está tentando encontrar uma espécie de verdade das imagens, seja elas quais forem. Não tem um juízo moral sobre a imagem nesse sentido. Até porque essa verdade que ele está procurando, ela não está em nenhuma imagem especificamente. Ela está no entre, na relação entre as imagens. É o que ele diz. Essa montagem soft dele, da justaposição, ela chama atenção para o entre, para aquilo que acontece entre as imagens. O que acontece entre as imagens é todo um jogo possível de relações, comentários que se pode fazer e com o qual ele trabalha. Dando mais um passo, já que eu já falei bastante, acho que dos 12 segundos iniciais do filme, deixa eu falar do segundo 14 e 15, que é aquela pergunta que eu tinha pensado inicialmente, como começar?
e que eu, alguma hora, falei aqui en passant como uma pergunta retórica, né? Mas a verdade é que ela também não é uma pergunta retórica, né? A pergunta retórica, assim como outras coisas que eu já mencionei no filme, eu diria que o Farok alude à ideia de pergunta retórica, mas novamente para produzir um contraponto, né? Ora, o que é uma pergunta retórica? É isso que eu acabei de fazer agora, né? É uma pergunta a qual eu não espero que vocês vão responder. Eu espero que vocês esperem que eu responda. Isso é uma pergunta retórica. A gente pode pensar que a pergunta retórica ela é uma espécie de paradigma do que seria um modelo documentário tradicional. Ela é uma maneira de se endereçar ao espectador do documentário e assim como a tomada de ambientação te situa na cidade onde a ação acontece, a pergunta retórica é uma espécie de... Ela cumpre a função de te situar no trilho do argumento que a tese documental vai perseguir, né? Então, ela tem uma função um pouco análoga, uma no cinema narrativo, outra no cinema documental, mas ela tem essa função. E eu acho que o Farok, quando ele também nega isso, ele também nos diz algo da ordem de, mais ou menos o seguinte: por mais instigantes que sejam seus comentários, suas relações, suas legendas, não basta, como espectador, você achar que entendeu qual é o argumento dele, qual é a tese dele e concordar e aderir a isso, né? Isso seria a sua relação de resposta à pergunta retórica. O que ele está, na verdade, provocando a gente a fazer é a perguntar junto, né? Assim, a ideia é, ele lança aquela pergunta que parece a pergunta retórica, na verdade, para dar um certo choque nos espectadores e provocá-lo a fazer, cada um de nós, com a nossa bagagem cultural, com aquilo que a gente traz para a sala, que a gente já viu que está em questão para o Farok, que é importante para ele, fazer também essa pergunta. Ele está, né, ele tá tentando produzir esse tipo de efeito. Isso é, claro, eu só acho eu aqui. Até porque eu acho que a ideia de a gente simplesmente aderir à tese já seria uma posição demasiado passiva para o Farok. E eu acho que outro traço fundamentalmente brechtiano da poética dele é esse, né? É o de que a obra não deve simplesmente apresentar uma tese, por mais politicamente lúcida que essa tese possa ser, né? A obra deve se ocupar, primeiramente, com tirar o espectador de uma suposta predisposição à alienação ou à passividade e fazer com que ele se coloque, com que ele se posicione diante do que ele está vendo, enfim, com que ele assuma uma espécie de posição crítica, uma posição de sentido em relação àquilo que ele está vendo. Exatamente aquela posição de sentido que eu obviamente, não assumi da primeira vez que eu vi o filme, porque eu perdi aquele preâmbulo, né? Daí que aquele preâmbulo, aliás, já antecipe e condense tanta coisa que o trabalho vai mostrar, né? Se você está atento, você... Claro, ele sabe que isso aqui é uma videoinstalação, né? Ele fez isso para ser uma videoinstalação, ele sabe que você vai ver e rever, que você vai entrar em loop nisso aqui. Então, o trabalho supõe que, claro, ele tem uma certa sequência temporal, mas ele supõe uma certa ideia de repetição por parte do espectador, né? Eu queria também fazer um comentário, agora que eu já tracei algumas questões aqui, né, desses diversos contrapontos que eu acho que o Farok está fazendo, aquele espaço da ação dramatizada, a tomada de ambientação também como uma preparação para um clichê do cinema narrativo, a pergunta retórica como um contraponto à doxa do cinema documental. Eu queria novamente retomar essa pergunta do como começar, focar um pouco nela, porque eu acho que é a partir dela também que o Farok trabalha aquela história, uma certa história dos usos e abusos da imagem, né? Até porque é através de uma outra acepção dessa pergunta que se estrutura um dos contrapontos fundamentais do filme. O como começar não é uma pergunta pragmática, como é que eu começo aqui agora. É uma pergunta sobre as diferentes concepções de começo que permearam diferentes culturas da imagem, né? Ele encontra na ideia de começo um outro índice da diferença entre diferentes culturas da imagem, né? Então, por exemplo, a partir do filme do Vertov, o Farok encontra aquela ideia do começo, marcado pela câmera sendo ligada, com a lente se abrindo como o olho se abre, né? O dia começando,
né? O dia começa, o dia acaba, que ele depois ironiza com as luzes da cidade, né? Com acender e apagar das luzes da cidade. O começo da produção de imagens coincidindo com esse começo do dia e com essa jornada das massas, da multidão, das massas pela cidade, né? As massas como aquele sujeito que vai animando a vida, que vai animando a vida da cidade. E a câmera aqui, né, nesse âmbito do Vertov, ela é uma espécie de prótese visual, né? O próprio Vertov fala no olho cinematográfico como aquele que decodifica tanto o mundo visível, aquilo que a gente vê normalmente, quanto aquilo que é invisível a olho nu, né? Tem algo do dia a dia, uma certa verdade da cidade que a câmera pega que o nosso olho não pega, que a montagem consegue mostrar e que as imagens imediatamente não necessariamente mostram. Esse entusiasmo com as possibilidades da imagem técnica, claro, tem um certo entusiasmo aqui, né, com a ideia de que a câmera vai conseguir mostrar uma face da modernidade, mas esse entusiasmo com as possibilidades da imagem técnica ainda pressupõe, entre outras coisas, que essa imagem técnica vai se colocar a serviço do sujeito, né? Ao mesmo tempo em que esse sujeito político, revolucionário, vai ser construído em função dessa imagem, né? Tem uma reflexividade que é muito importante aqui. E daí que pro Vertov o cinegrafista seja uma espécie, apareça ali como uma espécie de herói, mas um herói precisamente porque ele faz do cinema um meio reflexivo em prol das massas, né? Então, as massas vão ao cinema para se ver, para ver o seu papel vital na constituição dos ritmos da vida dessa cidade moderna, né? Para se ver movendo a máquina, em vários sentidos. E a câmera começa a trabalhar na hora que o olho se abre, mas o que ela capta não é a vida de um indivíduo, simplesmente, é essa massa fervilhando em diferentes episódios. Então, na prática, né, daí que tem aquela cena do filme do Vertov, né, do cinema, o que ela está produzindo é uma espécie de mediação, uma inscrição do indivíduo no coletivo. Essa reflexividade da câmera de cinema opera a função de inscrever ou confirmar, reafirmar a inscrição do indivíduo nesse coletivo das massas, né, daí na construção desse sujeito. Bom, é claro, o contraponto disso é bem evidente, né? Se para o Vertov o dia começa com a produção de imagens, agora, diz o Farok, ele começa com a reprodução, né? E o Contramúsica já está lidando com uma situação na qual essa esperança utópica no aparato cinematográfico já deu lugar a um cenário bem mais distópico, né? No qual as massas já não se veem nas imagens, né? E que quem vê as imagens são os analistas, se tanto, se é que não são só softwares. Analistas, e quando vêm, eles veem, na verdade, o que eles estão vendo, eles não estão exatamente vendo as imagens são um padrão constante. Eles estão ali basicamente para ver alguma coisa se estiverem alertados de uma perturbação nesse padrão, né? Daí a imensa monotonia que percorre o dia a dia das pessoas, ao contrário da dramatização da cidade moderna. A coletividade, nesse contexto, já deixa de ser um telos, né, um objetivo, e ela passa a ser um problema. Ela passa a ser daí que boa parte desses softwares e dessas imagens são feitos para detectar aglomerações de pessoas sem finalidade específica, pessoas que, como eu falei antes, né, não estão se deixando conformar pela lógica da circulação / consumo, que estão ali, de alguma maneira, perturbando isso, atrapalhando isso, obstruindo isso. E você vê que na tela de um outro software, né, a imagem que passa poderia ser parece de fato uma imagem vertoviana bem deturpada, né, aquela da multidão sendo contada. Aquilo que o próprio Farok comenta como aquilo é antitético à ideia do Vertov. Então, a gente está passando aqui da câmera como prótese da visão humana para o homem como um complemento da máquina que produz e escaneia imagens, né? É esse o trânsito, são esses dois momentos que estão bem marcados aqui. E nesse meio tempo, quem desaparece é o mediador. Quem desaparece é aquele mediador de cena, né?
que não tem mais o cameraman, que ele não tem mais nenhuma função no mundo em que as câmeras não são mais ligadas ou desligadas, que elas estão produzindo imagem o tempo inteiro. Né? E, novamente, eu vou reiterar como essa ideia do desaparecimento do mediador é muito fundamental também no momento atual que a gente está vivendo. Essa ideia de que as mediações perdem muita força. Né? Elas se tornam praticamente aquilo que é hostilizado. Né? Não é à toa que a universidade e a ciência estão sob ataque, o jornalismo também. Né? Eu acho, por fim, que vale notar uma outra coisa interessante que o Farok também faz, né? Que é ao longo desses dois polos que ele lida, desses dois polos históricos de cultura da imagem, ele vai testando a validade ou a caducidade, é isso? Caduquez? Não sei. Enfim, a validade ou não de certas metáforas e modos de visualizar a cidade com os quais nós estamos acostumados, né? A imagem como um corpo, por exemplo, a cidade como um corpo. Né? Ele mostra alguns momentos em que essa metáfora parecia ter um certo valor, e de fato ela teve muito valor em muitos. Quem tem alguma familiaridade com debates sobre urbanismo e arquitetura ao longo da modernidade sabe que essa imagem teve muita importância. Mas o Farok nos mostra tanto momentos onde nos soam quase ingênuos, né, do valor dessa metáfora, quanto ele quase que brinca, ele tenta estender a validade dessa metáfora para algumas dessas situações de imagens contemporâneas, né, aquelas câmeras no esgoto, comparando aquilo com o sistema arterial, no qual claramente a metáfora não está funcionando mais. Né? Claramente, assim, ela soa arbitrária, para não dizer fragmentária. E quando ela soa fragmentária, o que ela está perdendo é exatamente a capacidade de referir um dado específico a alguma ideia de totalidade. Né? Parece que isso não é mais possível. Isso, nessa cultura de imagens, essa fragmentação não será redimida por essa via metafórica simples. E eu repito, quando ela atualmente, sobretudo, ela é mais para hostilizar formas complexas de produção de imaginação e produção de conhecimento. Né? Então, enfim, eu acho que vale observar também é que o que está em jogo para o Farok não é simplesmente uma querela sobre o cinema enquanto linguagem. Né? O que ele está mostrando, entre outras coisas, é que essas maneiras de filmar, de editar, de exibir, são indissociáveis da circulação econômica e social das imagens. Né? E é por isso, talvez, que o Farok acabe parecendo um produtor tão dissociado da figura tradicional do cineasta, sobretudo nos trabalhos mais recentes. Né? Ele parece não estar muito comprometido com se manter no papel tradicional do cineasta como um produtor de filmes para serem passados no cinema. Né? E nem de filmes, né? Tá indo para o vídeo, para vídeo instalação, para o uso de imagens diversas aqui. E, de fato, para ele, porque a impressão que dá, um pouco para mim, pelo menos, é que para ele, as imagens que o cinema produz são, como elas são para ele determinadas por toda uma cultura e uma economia das imagens que não se restringe ao âmbito cinematográfico, que razão teria, então, para o produtor de imagens restringir a sua atividade, restringir a sua identidade, né, como artista ao âmbito cinematográfico? Né? Seria um purismo, ou algo assim. E se pensar, então, essa inserção, essa circulação econômica e social das imagens requer sair dos formatos convencionais de cinema, da sala escura, se talvez ele encontre no modelo da instalação, no tipo de situação na qual nós entramos e saímos de uma sala como essa, uma maneira mais instigante, ele encontra uma via mais instigante ou produtiva de pensar esse registro das imagens, por que não? Acho que é um pouco esse por que não aproveitar isso? E com essa pergunta retórica, acho que eu termino então aqui a minha conversa. Obrigado. Acho que a primeira evidência ali é que é o contraponto com o Vertov e o Ruttmann, né? A ideia é que ele lança uma imagem que aparece no filme do Vertov, né? Da mulher acordando, que aliás é uma das imagens mais criticadas, né, no debate do Vertov, porque é uma imagem encenada. Né? Então, tem aquele momento onde a própria estética do Vertov mostra que ele não é tão purista assim, tinha um recurso a certos momentos narrativos no filme, esse é ele. Mas nesse momento, curiosamente, no caso do Farok, essa imagem que ele está pegando, essa sim não é uma imagem encenada.
né? Então tem até uma inversão em relação nisso. Mas acho que o primeiro ponto importante nessa imagem, pelo menos para mim, no que eu leio, é o contraponto imediato com aquela metáfora que junta o ciclo do dia humano ao trabalho de produção de imagens, né? Eu acordo, eu abro o olho, a câmera abre o olho, eu começo o meu dia como um trabalhador na cidade, a imagem começa o seu dia fazendo o trabalho de decodificar a cidade. As coisas vão andando juntas. Ali, a imagem no sono, ela de cara produz uma ruptura temporal com isso. A imagem já está ligada 24 horas por dia, está nos filmando dormindo, está nos mostrando processos que nós, por definição, não vemos, que somos nós mesmos dormindo, né? Mas está mostrando, na verdade, não está nos mostrando, né? Isso está errado. Ela está monitorando, ela está remetendo isso a softwares de monitoramento. Então eu acho que ela cumpre essa dupla função de ir adensando o caldo desse sistema de mediações meio automáticas da imagem e de começar a construir esse contraponto fundamental no filme entre a metáfora, entre a ideia do ciclo de produção da imagem em analogia com o ciclo de trabalho e de trânsito do corpo na cidade. Tem outra cena que aparece que é da criança acordando no meio da rua, né? Que também está em direto contraponto com a figura das pessoas suspeitas na praça, né? Claro. De fato, eu acho que eu fiz esse filme em 2004, né? Ele precede esse particular salto que você está apontando com o Instagram. Mas eu acho que ele nos dá condições de pensar um pouco disso, porque eu acho que o fundamental aqui, acho que a ideia do objetivo e subjetivo aqui se torna meio que uma falsa questão. Certamente porque eu acho que a grande questão, para mim seria, tentando responder a você, seria a analogia entre essa mediação do software, né, que vai tirando de cena a intencionalidade da imagem, porque é isso, a questão o Vertov está produzindo imagens que ele vai ter aquela figura heróica, né, do mediador, cuja intencionalidade produz uma forma reflexiva que vai ser oferecida ao espectador. Aqui já tem uma situação no qual isso está completamente deixado de lado em prol da mediação de um software, que não é exatamente uma mediação nesse sentido, ela é um filtro. E a gente hoje, a gente passa do software, acho que a figura contemporânea disso é o algoritmo, né, onde a questão não é mais exatamente se a imagem é subjetiva ou objetiva. Claro que aqui talvez fosse um pouco na comparação direto com o Ruttmann e com o Vertov, né? Porque aqui a gente passou para a câmera sem cinegrafista. Ele tá ressaltando a perda desse mediador. Mas eu acho que agora, talvez esse retorno da figura humana por trás da imagem, ele é um pouco falso, porque essa imagem ela já está pré-condicionada pela sua circulação, né? Aquele papo que a gente tem, aquela discussão sobre subsunção real, é um pouco isso, assim, a ideia de que a produção de imagem já está completamente pré-determinada pelas condições da sua circulação. Então, nesse momento, torna-se relativamente inócuo você colocar o agente humano atrás da câmera de novo. Acho que eu tenderia a responder assim. Mas eu acho que é uma questão interessante de fato, assim, pensar em que medida esse filme sustenta e como que ele nos traz até exatamente esse momento.